O hábito de cultivar hortas está se tornando cada vez mais comum nos centros urbanos. Seja como hobby ou profissão, cada vez mais pessoas têm aderido a essa prática. Produzir alimentos em meio à selva de pedras pode trazer novos desafios para os produtores e também para o engenheiro agrônomo. A região metropolitana de São Paulo é a maior região metropolitana do Brasil, com cerca de 22 milhões de habitantes, reunindo 39 municípios. É difícil de se pensar que produzir alimento dentro da metrópole é possível, mas isso é uma realidade. Como é o caso do Rubens, um agricultor orgânico que cultiva sua horta apenas por hobby e pelo prazer de colher alimentos saudáveis. Eu tenho um terreno de aproximadamente 2.600 metros quadrados e dessa área eu cultivo mais ou menos, no máximo, 500 metros quadrados com uma horta orgânica. Faço isso por hobby, por lazer, serve de esporte, exercício físico, higiene mental e ao mesmo tempo me dá o prazer de tirar de lá alguns alimentos para casa. A gente sabe que são alimentos saudáveis, naturais, e isso é muito gostoso e muito gratificante. Embora não pareça, mesmo uma pequena horta, para produzir bem, precisa contar com a assistência de um agrônomo, pois ela também está sujeita aos mesmos problemas de uma horta em grande escala. Fazer essa horta, mesmo sendo de pequeno porte, ela tem uma série de desafios. O primeiro deles é a questão dos nutrientes, né? Por não ser uma horta química ou convencional, onde a gente ia conseguir os nutrientes para as plantas? No começo elas cresciam muito mirradas, fracas, amarelas, doentes, pegavam muita praga. Então, em conversa com o engenheiro agrônomo, foi quando ele me deu algumas dicas da horta orgânica para aproveitar os dejetos de alimentos, lixo e assim por diante. Adubando com compostagem orgânica feita a partir de restos recicláveis de vegetais, restos de alimentos, restos de capina, galhos e folhas de poda de árvores, o espaço onde só crescia mato agora é utilizado para produzir alimento e saúde. A gente não tem material orgânico em grande quantidade. Daí veio a ideia também do agrônomo de utilizar o próprio capim que tem aqui. Tem uma área bem grande que tem capim e a gente faz a roçada do terreno para mantê-lo limpo. E então a gente pega essa palhada, pica ela com a roçadeira, deixa decompondo e depois utiliza como material orgânico. Isso foi muito importante também. Já no caso do Wilson, sua plantação destina-se à atividade profissional, utilizando a horticultura convencional e a hidroponia em grande escala, capaz de produzir verduras em grande quantidade que serão vendidas na feira livre. Basicamente é uma agricultura familiar, porque são oito pessoas. Um diferencial que a gente obteve aqui foi na hidroponia. Era uma coisa assim nova, né, na época, né, há 14 anos atrás, e graças a Deus tá indo muito bem. E as vantagens da hidroponia é a pouca perda, né, mão de obra reduzida e o baixo custo também, né, e levando em consideração mão de obra, fertilizantes, essas coisas, baixo custo. E outra coisa, na parte da convencional, que eu tive dificuldade, foi na parte de doença, né, de raiz, assim, que eu tive que chamar um agrônomo, né, para ver o que era e tal, e foi resolvido. Quais as principais pragas que atacam a cultura? Várias, lagarta, pulgão, trips. São vários tipos. E quando elas aparecem, o que você faz? A gente procura contratar um agrônomo, né, para ver o que é ideal para a cultura e aplica fungicida, inseticida, essas coisas. Sempre com o receituário do agrônomo? Sim, sempre.
Para mim, ter essa horta orgânica é um motivo de muita alegria. Primeiro porque é aqui que eu descarrego um pouco das minhas tensões, das minhas preocupações. Enquanto a gente está mexendo com a terra, a mente da gente se concentra em outras coisas. Esquecemos os problemas e lembramos das nossas origens. E mexer com a terra é muito gostoso, é gratificante. Olha, eu sempre gostei, né, de plantação, assim, né, desde a época quando eu era criança, né, meu pai plantava e gostava de ver, assim, as plantas crescerem e tudo. E além disso é o meu sustento hoje, né, então, pra mim eu faço o que eu gosto e ainda me traz dinheiro ainda, além disso. Como podemos perceber, todo agricultor, não importando a extensão de sua produção, necessita em algum momento de um engenheiro agrônomo para orientar, planejar e ajudar a evitar ou solucionar os problemas que surgem na atividade agrícola. O Brasil está entre os maiores produtores agropecuários do mundo e, diante de um mercado cada vez mais competitivo, com mais exigências de produção e qualidade, o engenheiro agrônomo é uma das profissões indispensáveis para a conquista do mercado do futuro. A produção de alimentos.